Bom dia a todas, por enquanto. Eu sou obrigada a fazer essa pergunta, porque a apresentação de hoje está sendo gravada e vai para o canal YouTube da Vera Kiss. Se vocês estão de acordo em compartilhar imagem e som. Quem não estiver, tira a foto, tira o nome e seguimos em frente. Ok? Hoje, então, eu tenho o prazer de receber no Papo à Mesa Milene Gomes, que é professora da UFAP, é engenheira de alimentos, trabalha e pesquisa, entre outras coisas, com embalagens, e foi um dos presentes da pandemia, porque ela conheceu a Vera Kiss e começou a frequentar os nossos cursos, o Papo à Mesa, e foi um presente, um prazer mesmo ter te conhecido, Milene. E é um prazer ter você aqui hoje para apresentar um livro, que eu estou curiosíssima, que chama História do Mundo em 6 Copos. Eu vou te passar a tela, a sala, a palavra, e mais uma vez, assim, realmente muito obrigada por estar aqui com a gente e compartilhar. Mais gente precisava te conhecer, então por isso que eu insisti tanto. Insisto com vocês, porque mais gente tem que conhecer vocês e os embasamentos de vocês. E você hoje, né, Milene? Obrigada, a sala é sua. Obrigada, Ju. Vocês me ouvem bem? Eu ouço. Joia. Então, primeiramente, bom dia, né? E agradecer quem está aqui conosco, Arlete, Mônica, Ana Caroline, a Ju que me fez esse convite maravilhoso, né? É um pouquinho aí difícil de agendar, né, Ju? Mas assim, deu certo e eu fiquei muito feliz de poder estar aqui, né? A Vera Kiss também foi um presente para mim, né? E desde então a gente vem crescendo, né? Eu, enquanto professora, no meu trabalho, tem sido muito importante a colaboração da Vera Kiss e a gente vai continuar, né? Então, foi aí realmente um presente aí que a gente ganhou nesse período de pandemia. Então, hoje eu vim aqui, né, para apresentar um pouquinho, acho que mais para motivar, né, ao público e às colegas que estão aqui presentes a convidar para ler, né, o livro aí, A História do Mundo em 6 Copos, né, um livro muito interessante para a área de alimentos e bebidas. Esse livro que é de autoria do Tom, acho que é Standage, ele é um jornalista britânico, né? Ele publicou esse livro e a gente encontra no mercado traduzido para o português, né? Ele foi publicado pela editora Zahar. E é um livro que tem 240 páginas, basicamente, algumas a mais. Essas 240 é basicamente a história realmente que ele vai contar sobre o mundo através das bebidas, né? Ele vai exatamente focar, né, nos períodos históricos, chamando atenção para as bebidas que eram consumidas em cada período especificamente. E é muito interessante porque ele faz um paralelo que, enquanto os arqueólogos, né, utilizaram os materiais para delimitar os períodos históricos, ele trouxe esse olhar, né, para a bebida aí para contar essa história, as grandes aventuras aí do mundo desde a pré-história até a modernidade. Então, ele divide esse livro basicamente em um tópico introdutório e segue falando das 6 bebidas, que são elas, né? Ele começa com a cerveja, o vinho, depois ele passa pelos destilados, o café, o chá e a bebida à base de cola, mais especificamente a Coca-Cola. Então, ele traz nesse livro, a gente pode ir separando, né, em termos de tema, da temática bebidas, no grupo das bebidas alcoólicas inicialmente e das bebidas não alcoólicas, né? Então, temos aí 2 bebidas fermentadas, a cerveja e o vinho. É uma bebida destilada ou fermento destilado, ele vai falar de várias, basicamente, né? Ele vai falar do rum, da cachaça, do uísque, enfim, de modo geral. E para falar das bebidas não alcoólicas, ele traz o café, né, o chá e também a Coca-Cola, que é aí, né, um refrigerante, ele marca bastante,
porque ele traz referência aí à ascensão americana, né? Então, esse livro, ele foi publicado em 2005 e a gente encontra no mercado em formato físico e também no formato de e-book, né? Falando sobre preço, pelo menos no mercado brasileiro, a gente não tem muita diferença entre o físico e o e-book, né? Mas a gente também pode encontrar muitas vezes em sebo, que aí realmente o preço vai cair. Então, estou tentando mostrar para vocês as possibilidades, né? Para adquirir esse livro. Bem, então, em termos introdutórios, né, o autor do livro, ele inicia chamando a atenção para o líquido, né, essencial à vida humana, que é a água, né? Apesar dele não falar desse líquido com detalhes como as demais bebidas, ele fala da água como um líquido fundamental à vida humana, à saúde, né? E sendo que a sede, ele até mesmo refere a sede como algo mais importante, já que ela é mais mortal do que a fome e só perde em termos de importância para os seres humanos em relação ao ato de respirar, né? Então, ele coloca a importância do beber, né, líquido e especificamente água. Sendo que ele diz o seguinte, que esse líquido ele fez com que os primeiros homens se desenvolvessem, as primeiras civilizações. Então, esses homens, essas comunidades, né, pré-históricas se desenvolviam ao longo de rios e lagos devido à importância, né, do suprimento de água fresca que era necessário para a manutenção da vida. E somente, basicamente, há 10 mil anos, né, é que, de fato, as bebidas surgem, aí vão moldar a história da humanidade. Ele trata também da importância das bebidas para as questões rituais religiosos, o uso da bebida como moeda, como símbolo político, como símbolo de classe, como inspiração filosófica, como inspiração artística. As bebidas são utilizadas para celebrar nascimentos, homenagear mortos, estabelecer e fortalecer relações sociais, estimular sentidos, né, destacando as bebidas que são estimulantes, e também entorpecer a mente através, né, do ato, da consequência da embriaguez das bebidas alcoólicas, né? Além também de ser a gente pode tecer um paralelo aí que o desenvolvimento das bebidas também tem aí a obtenção do álcool, que é um solvente bastante utilizado como remédios ou mesmo até como venenos, né? Então, ele vai tratar basicamente nesse livro, ele vai destacar 6 bebidas: a cerveja, o vinho, o grupo dos destilados, ele não especifica né? Como as outras bebidas, o café, o chá e a cola. Inicialmente, né, ele vai falar sobre as bebidas no período pré-histórico, né? Então, esse período aí é marcado pela imigração dos seres humanos da África, que viajavam como nômades, eram caçadores, pescadores, se abrigavam em cavernas, colhiam plantas comestíveis e, basicamente, a bebida existente naquela época, né, há cerca de 150 mil anos, o que se tinha era água, né? E somente há 12 mil anos é que, com a mudança do estilo de vida do homem, caçador e coletor, né, a partir do momento que se começa o desenvolvimento ali, principalmente o homem ele deixa de ser sedentário, ou melhor, ele deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, começam a constituir ali as primeiras aldeias, a domesticar algumas plantas, mais especificamente as primeiras plantas a serem domesticadas foram a cevada e o trigo, e a partir de então é que se tem o consumo, né, desses cereais que realmente serviram de base para a produção aí da primeira bebida, né, que se tem conhecimento, que é a cerveja. Obviamente não aos moldes do que nós temos hoje, né, mas uma bebida mais rústica, e que ela foi, assim como o vinho mais à frente, né, a gente encontra relatos na história que a cerveja ela não foi uma bebida inventada, né, ela foi descoberta acidentalmente, num período ali próximo a 4 mil anos antes de Cristo. Nesse período já
já se tinha aí o surgimento, né, dos vasos de cerâmica, e o que se tinha em termos dessa cerveja era algo bastante rústico, cheio de palha, de grãos, e que, inclusive, nos pictogramas da Mesopotâmia, essa bebida ela é retratada, os povos daquela época consumindo num jarro de cerâmica com auxílio de um canudo, né, o canudo de junco, exatamente por conta desses sólidos aí presentes na bebida, para facilitar, obviamente, o consumo da bebida sem esses sólidos em suspensão, né? Então, essa região aí da Mesopotâmia e também do Egito é a região onde se tem, obviamente, o início, né, do desenvolvimento da agricultura. E então, esses povos perceberam que o consumo do trigo e da cevada na forma cru não era algo possível de ser comestível. Mas eles perceberam que quando misturavam com água, né, formavam uma sopa e que posteriormente seria aquecida com pedras que foram aquecidas no fogo, e aquela sopa se tornava um mingau. Obviamente que os restos, né, desse mingau naquele pote de cerâmica resultava num líquido efervescente e embriagante, que nada mais era do que a cerveja rústica daquela época. Vale destacar que a diferença, né, basicamente, dessa cerveja pré-histórica, o que nós temos hoje, é que a inserção do lúpulo, né, a composição dessa bebida, só vem no período medieval. E aqui nós estamos falando do período pré-histórico, né? Então, realmente se trata de uma fermentação aí de cereais com água. Eles perceberam também que, à medida que esses cereais eram umidificados, eles eram mais facilmente de ser degustados também pela doçura. E o que a gente sabe hoje é que essa doçura ela é resultante da ação enzimática sobre o amido que resulta no malte, né? Então, o processo de malteação aí dos grãos já acontecia de forma desconhecida. Nessa época, apenas pela percepção sensorial, se tinha aí a noção de alguma mudança, né, em termos da composição daqueles grãos. Vale lembrar também, assim, que nessa época a cerveja não pode ser considerada como a primeira bebida a ser consumida por esses povos, porque esses povos da Mesopotâmia e do Egito já consumia suco de frutas fermentado, né, que seria aí, digamos, o precursor do vinho, e também eles misturavam mel à água e fermentava, obviamente, de forma acidental, que se transformava já no hidromel. Mas por que a cerveja teve essa importância nesse período histórico? Porque, ao contrário, né, das frutas e do mel, as frutas que eram sazonais e o mel que era colhido em pequenas quantidades, né, o mel selvagem, não se tinha a disponibilidade dessas matérias-primas a qualquer tempo ao longo do ano. Já a cerveja, não. A cerveja, por ser obtida a partir de cereais, e os homens daquela época também perceberam que os grãos, quando estavam na sua forma seca, eram estáveis, eles poderiam estocar esses grãos por longos períodos, até mesmo em períodos de escassez de alimento, e a cerveja poderia ser obtida a qualquer tempo. Então, por isso que a cerveja ela é tida como uma bebida importante para o período pré-histórico. Então, um outro aspecto que é importante, que a gente absorveu e que a gente absorveu dessas civilizações, é o ato de celebrar, né, momentos utilizando a bebida. Isso porque, nas civilizações antigas, o ato de compartilhar a bebida era um movimento, era uma demonstração, na verdade, de hospitalidade e amizade. Hoje a gente não tem esse hábito de consumir no mesmo copo, mas o ato de saber que a bebida vem de uma mesma garrafa e o brinde que a gente faz nos dias de hoje para celebrar, para desejar saúde a alguém ou para desejar vida longa, é um ato simbólico exatamente mostrando que esse brinde, né, corresponde exatamente a esse ato da partilha desse momento, aí, desse ritual em torno da bebida. Então, a gente já pode remeter esse ritual que a gente tem nos dias de hoje, desde essas épocas aí das civilizações antigas. Nesse período também já havia uma correlação
da bebida às forças sobrenaturais, obviamente pelo efeito aí embriagante do álcool nos seres humanos, né? E aí tem um outro aspecto importante também, que os seres humanos civilizados, eles se distinguiam dos homens tidos como selvagens na época a partir do consumo da cerveja aí que surgiu, né, entre ali os povos mesopotâmicos e egípcios. Então, a gente já percebe que o ato de consumir uma bebida já era uma característica, né, dada ao povo em termos de identidade cultural, religiosa e também social. Seguindo, né, ele vai tratar do vinho, e o vinho ele surge, na verdade, no período ali por volta de 870, né, antes de Cristo, basicamente no momento onde um rei da Assíria ele tenta exibir riqueza, né, e poder tanto ao seu povo quanto aos estrangeiros que estavam na sua festa. Foi uma festança de basicamente 10 dias, onde ele não deu a honra que a cerveja tinha dos mesopotâmicos para aquela festa, apesar de servir a cerveja nessa festa, ele apresentou, ele exibiu, né, uma tigela rasa que continha um líquido ali que nada mais era do que o vinho. E essa tigela, diferente do recipiente que era consumido a cerveja, que era de cerâmica, era um recipiente de ouro. Então, desde essa época, o vinho sempre foi uma bebida atrelada ao símbolo de riqueza, de requinte, de elegância, exatamente desde esse período. O que acontecia? Os mesopotâmicos tinham também o hábito de consumir o vinho, só que, na verdade, quem consumiam eram as pessoas que tinham, obviamente, digamos assim, era um grupo, né, obviamente privilegiado da sociedade por ser uma bebida extremamente cara. Né? Ela não era, as videiras eram cultivadas nas regiões montanhosas, então transportar esse vinho das regiões montanhosas para as planícies mesopotâmicas onerava muito o preço desse produto e, consequentemente, ele não era, né, um produto consumido por todas as pessoas. Então, obviamente, a gente já tem aí também a bebida delimitando as classes sociais. Então, obviamente, quem tinha maior poder aquisitivo naquela época poderia consumir o vinho, enquanto quem não tinha consumiria mais a cerveja. Sem falar que, por questão também de conservação, era difícil manter a conservação da bebida, então também não se tinha o hábito de consumir tanto o vinho quanto a cerveja. E aí, obviamente, que esse rei, né, da Síria, ele nessa demonstração dessa bebida, né, requintada, as videiras elas começam, o vinho, na verdade, assim como a cerveja, ele também surgiu na época pré-história, né, de forma acidental, onde uvas armazenadas em vasos de cerâmica, obviamente por longos períodos, tinham fermentado e se transformado no vinho. E o vinho se espalhou pela Grécia, em lugares que hoje, né, é a Turquia, pela Síria, pelo Líbano, em Israel e até o Egito. O acesso ao vinho sempre foi uma marca de posição social desde essa época. Nos séculos 6 e 5 a.C., a gente tem ali o período onde o pensamento grego, né, da Grécia Antiga, ela vai realmente, os fundamentos da política, da filosofia, da ciência, moldam, obviamente, o que a gente tem de leis ocidentais modernas. E os gregos, obviamente, eles utilizavam aí o vinho, né, no momento dessas discussões aí entre os filósofos da época. Então, era a bebida onde era consumida nos simpósios, né, que eram locais onde havia discussão sobre literatura, política, artes, enfim. Né? E uma característica interessante que os gregos desenvolveram foi o olhar, né, tanto para a produção do vinho, quanto para a produção da viticultura, né, que seria o cultivo das videiras, a adoção de uma metodologia mais, de um caráter mais científico. Então, eles começam a desenvolver um conhecimento acerca tanto da viticultura quanto da vinicultura. E eles também são os primeiros a produzirem o vinho de forma
em escala comercial. E, obviamente, né, os textos gregos, eles trazem aí formas, né, de colheita, de como espremer a uva, de como desbastar as videiras. E, aos poucos, o que também se tem marcante nesse período é que antes se tinha uma agricultura de subsistência, né? Então, a produção dos grãos aí era, obviamente, dos cereais, tinha a intenção do consumo, né, das civilizações, e com o desenvolvimento aí desses conhecimentos do cultivo das videiras e das oliveiras, houve uma substituição do tipo de agricultura de subsistência a um nível industrial, né? Então, são os gregos que fazem, né, implementam essa transformação no estilo, digamos assim, da agricultura. E com isso, obviamente, já que eles produzem em escala industrial, eles também começam a exportar o vinho além mar, né? Então, obviamente que, por ser uma bebida, né, que ela remetia ao requinte, outros povos também tinham o desejo de consumir a bebida, já que os diferenciavam socialmente. Um outro aspecto também interessante posto pelos gregos era que eles já diferenciavam os vinhos em relação à idade do vinho. Então, eles diziam que o consumo de vinhos mais velhos atribuía a uma característica de pessoas mais refinadas e mais cultas. Eles não identificavam muito a diferenciação de uma safra para outra, né? Mas a idade, né? Então, essa concepção de que um vinho mais velho é um vinho de melhor qualidade já surge aí desde a Grécia Antiga. O consumo do vinho, posto pelos gregos, era de forma que o vinho era consumido junto com a água, né? Então, tanto a cerveja quanto o vinho era uma forma mais segura de se consumir a água em função dos problemas de contaminação da época. Então, o surgimento das bebidas também é importante, eu me refiro às bebidas inicialmente alcoólicas, fermentadas, é muito importante para a evolução e sobrevivência da espécie humana, obviamente, né? Já que a água contaminada ela é responsável por várias doenças que dizimaram, né, seres humanos, enfim. E outro aspecto também é que os gregos eles também começaram a criar rituais em torno do consumo do vinho. Então, como era uma bebida, né, que caracterizava, que distinguia socialmente as pessoas, eles criaram regras de consumo, eles criaram utensílios próprios, roupa adequada, né, isso tudo para deixar, né, para impactar na sofisticação de quem era consumidor, chamado bebedor, desse tipo de bebida. Então, quando a Grécia ela exporta essa bebida, ela não está só exportando uma bebida, mas ela está exportando a própria cultura, né, uma forma de viver, uma identidade de sofisticação aí para outros locais, né? E então, com essa exportação, não só do vinho, ele também exportava o conhecimento do cultivo e da produção do vinho. E então, as uvas, elas chegam, né, ao sul da França, chegam ao sul da Itália, né? Então, é a partir daí que começa a disseminação da produção das vinhas e do vinho pela Europa, né? E com isso, obviamente, o vinho ele acaba tomando o lugar, né, da cerveja como bebida mais consumida daquela época. E o livro também ele vai trazer com mais detalhes que existe uma distinção muito grande entre os povos que passam a consumir o vinho e os povos que permanecem consumindo a cerveja. Aqueles povos que consomem a cerveja são ditos como os bárbaros, né, da época, e aqueles que consomem o vinho realmente são povos mais civilizados. Então, obviamente que o conhecimento, né, ele nasce na Grécia Antiga, mas tem-se aí o destaque para os povos árabes que avançaram em outros campos do conhecimento, como astronomia, matemática, medicina e filosofia. Com isso, eles desenvolveram uma técnica para separar, né, da bebida alcoólica diferentes líquidos a partir da vaporização desse líquido. Então, eles separavam a parte alcoólica da parte líquida, e com isso eles criaram a técnica chamada destilação.
E a destilação, ela foi, a técnica, ela foi, juntamente com o equipamento que é chamado alambique, foi criado ali por um acadêmico em torno do século 8 depois de Cristo. E a partir da criação dessa técnica, o vinho começou a ser destilado. Então, nós já temos aí, obviamente, o início da produção de conhaque, né? E o que se observou é que esse processo deixava a bebida mais forte, né? E essa característica estava atrelada, obviamente, ao maior teor alcoólico do vinho destilado comparado ao vinho que apenas sofreu o processo de fermentação. Então, o que se observa é que esse tipo de bebida mais forte, com teor alcoólico mais elevado, ele representava uma forma mais compacta e durável do álcool. Então, é como se 1 litro, né, de bebida destilada ele contém um teor alcoólico maior, então, uma forma de compactar o álcool. Consequentemente, a embriaguez é conseguida de forma mais rápida, né? E isso, e por esse aspecto, né, e também não só em termos de consumo da forma de bebida, mas também pela presença do álcool que foi aplicado, que teve diferentes aplicações na época, essa bebida foi bastante importante porque ela surgiu exatamente no período ali em que se começam as explorações de outras regiões além mar. Então, para levar nos navios, em longas viagens, era uma bebida que se adequava muito, porque, obviamente, ela, comparada às bebidas somente fermentadas, cerveja e vinho, elas eram muito mais estáveis, não se estragavam pelo próprio conteúdo alcoólico presente na bebida destilada. Outro fator também é que eles observaram que, quando se fazia a destilação repetidamente, o que eles chamam de redestilação, e hoje a gente chama de retificação, era possível concentrar ainda mais esse teor alcoólico desse destilado. No mundo árabe, o destilado de vinho era apenas utilizado como ingrediente de remédio. Mas quando chegou, né, quando essa bebida chegou até a Europa cristã, ela passou, sim, a ser consumida como uma bebida, né? E então, obviamente, essa bebida se difundiu na Europa, e um alquimista italiano, ali por volta do século XII, ao fazer uma experiência com vinho destilado, ele percebeu que o líquido ele era inflamável. E ele resolveu denominar, através de um código secreto, chamou de água ardente. Então, o nome que a gente conhece, água ardente, já surge aí por essa percepção de inflamabilidade do líquido destilado. E que, inclusive, essa capacidade de inflamar, digamos assim, a gente pode até afirmar que era um dos primeiros critérios de controle de qualidade de bebida na época. Então, eles adicionavam um pouco de pólvora ao destilado, um pouco de água e colocava sobre a incidência dos raios solares. Se a bebida incendiasse, o teor alcoólico estava adequado. Se não incendiasse, é porque a bebida foi adulterada e ela tinha mais água do que teor alcoólico. E para ela incendiar, era exatamente o teor de 48%, que é ali em torno do teor alcoólico que a gente tem hoje para a cachaça, por exemplo, né? Ainda no século XIII, né, esse vinho destilado, ele também foi chamado de remédio milagroso, né? Era chamado de aquavit, ou água da vida. Ele começou ali apenas, né, ser aplicado em partes afetadas do corpo, e obviamente que havia uma recuperação dessas partes afetadas em função da característica antisséptica, né, do álcool presente ali, onde, ao contrário da água, impedia o crescimento, né, de micro-organismos que poderiam piorar as áreas afetadas do corpo apenas quando lavada com água, né? Então, se tem aí a aplicação desse vinho destilado nesse aspecto. E então, quando o vinho destilado ele se tornou algo recreativo, foi a partir de uma época ali onde a imprensa surgiu e se tem a divulgação, né, o conhecimento sobre a destilação, os benefícios sobre o consumo da água da vida, através da publicação de um livro. Então, você tem aí esse livro publicado nessa época, ali em torno do século XV,
E então, tem um outro aspecto também que faz o vinho destilado se adequar muito bem à Europa, é o aspecto, pelo teor alcoólico ser mais elevado, ele se adequa muito bem à região norte da Europa por conta dos climas frios. E então, além do vinho, se tem aí a iniciativa de se destilar cerveja e o que se tem, obviamente, a origem do uísque moderno, né, onde ocorreu principalmente na Irlanda e que é um estilo ali da vida irlandesa consumir uísque, né, já que é uma bebida que se adequa muito bem ao clima daquela região. Bem, o que acontece também é que, em paralelo ao surgimento das bebidas, desses vinhos destilados, da cerveja destilada, é exatamente o período em que os europeus iniciavam a exploração do mundo por rotas marítimas. E essas bebidas, as bebidas destiladas especificamente, elas foram muito importantes, de forma, a gente pode dizer até de forma bem triste, né? Foram essas bebidas que, digamos assim, que foram as responsáveis pelo comércio, né, dos povos africanos que foram escravizados, né, para serem levados até as colônias, uma vez que as negociações elas eram regadas desse tipo de bebida, e os traficantes africanos, apesar deles aceitarem vários produtos europeus, eles preferiam as bebidas alcoólicas fortes, né? Então, assim, tanto que eles diziam que não havia possibilidade de existir alguma negociação sem antes receber os presentes através aí das bebidas fortes, que eram as bebidas destiladas, basicamente o conhaque, que a gente pode dizer, né? Já que é o vinho destilado. Então, a gente começa a perceber, até mesmo anteriormente, né? A cerveja, já se tem registros na pré-história de que a cerveja era utilizada como pagamento do trabalho naquela época, mas o que se tem aqui é o uso da bebida como moeda, né, na compra de seres humanos, não apenas no pagamento de salário do trabalho, né, exercido por essas pessoas. Então, aqui acho que tem esse período, que é exatamente marca o período colonial, tem esse peso maior, né, entre exatamente do uso da bebida como uma moeda para pagamento de pessoas que seriam escravizadas. E então, tem uma outra bebida também, que é elaborada, obviamente, o conhaque ele é trazido da Europa, né? Obviamente que era uma região produtora de vinho, mas nesse período de exploração colonial, o que se tinha era a busca por colônias que pudessem ser produtoras aí da cana-de-açúcar para que fosse transformada em açúcar. E o que se tem, obviamente, né, o Brasil, ele se adapta, né, o clima do Brasil, o solo se adequa muito bem a esse cultivo, então o Brasil se torna um grande produtor de cana-de-açúcar, e obviamente que os resíduos ali da produção açucareira começou a dar origem a uma nova bebida destilada, que seria a aguardente de cana, né, produzida tanto a partir da fermentação do caldo de cana, ou também da espuma retirada da fervura. E esse nome, aguardente de cana, foi batizado pelos próprios portugueses. Esse conhecimento da produção da aguardente de cana, né, que se tinha no Brasil, foi passado para outras localidades ali próximas da região do Caribe, onde surgiu ali uma nova bebida, que era uma bebida obtida a partir do resíduo da produção de açúcar, que nada mais era do que o rum. Então, o rum é o destilado obtido a partir do melaço da cana-de-açúcar. Então, o rum surge aí nessa época. E por essa questão do rum ser feito a partir de um resíduo que não era utilizado e ele também não impactar no rendimento da produção de açúcar, já que o resíduo era descartado, se torna uma forma extremamente barata de se produzir esse destilado, né? E aí o rum agora passa a ser a principal moeda de troca para comprar africanos que seriam escravizados, né? Então o conhaque aí era substituído pelo rum, já que o conhaque viria da Europa e o rum viria das próprias
colônias ali que tinha a intenção de se expandir, de crescer a produção e trazer mais africanos para serem escravizados. Então, observa, o próprio trabalho desenvolvido pelo escravizado estava, digamos assim, custeando a vinda de novos outros africanos que seriam escravizados. Então, assim, de fato, é um momento muito... talvez essa palavra tensa seja... o significado seja pequeno, né, em relação a esse momento histórico, né, que é bastante cruel, né, e desumano, porque acho que não tem outra palavra para ser utilizada. Realmente é um momento que foi onde a humanidade foi posta de lado, né, para os povos africanos negros. E então, obviamente que diante, né, da conquista dessas colônias, outras revoluções também surgiram, porque os colonos europeus que aqui chegaram e também outras regiões se sentiam explorados, né, dos europeus. Então, surgiram aí várias revoluções urbanas que culminaram na independência das colônias, inclusive a própria revolução que culminou na independência dos Estados Unidos. E essas revoluções, elas têm como bebida central aí os destilados e principalmente o rum. Até o início do século XVII, o que se tinha de conhecimento eram o que era posto, né, acreditado pela filosofia grega. Mas já no século XVII, com a descoberta do mundo invisível pelos astrônomos e pelos anatomistas, os europeus começaram a desafiar as certezas da filosofia grega. E então, em vez de uma fé cega, né, que até então era posta naquele momento, optou-se pela observação direta e pela experimentação. E nesse período, por conta, obviamente, desse questionamento do que se estava posto como certeza, e que era, obviamente, assegurada pela Igreja Católica, a autoridade da Igreja Católica foi reduzida, e então surge um período aí onde a gente tem uma revolução científica. E esse período durou, obviamente, aí por 2 séculos, e é exatamente no período aí onde se tem o iluminismo, né, obviamente, onde a ciência se desenvolve, o conhecimento da forma como a gente conhece nos dias atuais as leis, né, que regem a natureza. E esse espírito, né, investigativo, racional, que moldou o que a gente tem de pensamento ocidental hoje, se difundiu, cresceu a partir do surgimento de uma nova bebida, pelo menos para os europeus, que foi o café. Até então, a gente tinha aí a vida, né, dos seres humanos regada por bebidas alcoólicas. Então, era muito comum naquela época que as pessoas ficassem entorpecidas o dia inteiro, né? Inclusive, o hábito de se tomar vinho ou cerveja começava na primeira refeição da manhã. Então, o café, ele acaba surgindo aí como uma alternativa e até mesmo, a gente pode dizer, como uma bebida antagônica às bebidas alcoólicas. Por quê? Ela se encaixava perfeitamente ao estilo de vida que estava e ao estilo de pensamento que se formava naquela época, onde você tinha o surgimento de cientistas, intelectuais, burocratas, e essa bebida, ela, por ser estimulante, obviamente a gente sabe que o café contém a cafeína, deixava as pessoas sóbrias, alertas, vigilantes, e o café também ajudou a moldar e a regularizar o dia como período destinado à jornada de trabalho, né? Já que antes as bebidas alcoólicas acabavam impactando nesse rendimento aí, porque as pessoas estavam embriagadas, obviamente, né? Então, o café, ele colabora aí para esse processo de desenvolvimento do trabalho. E então, obviamente, que o café, ela se apresenta, né, como uma bebida muito adequada ao período que é conhecido como Idade da Razão. E como eu disse anteriormente, o café era uma bebida nova para os europeus, mas ela, na verdade, surgiu lá no mundo árabe e era conhecido como vinho do Islã, né? Então, já era uma bebida consumida há bastante tempo.
E o consumo era feito para afastar o sono durante as cerimônias religiosas noturnas. Então, os árabes já tinham esse conhecimento do efeito estimulante do café e faziam uso para espantar o sono, digamos assim. E essa bebida, ela aos poucos, ela foi se tornando social e passou a ser vendida em xícaras nas ruas, praça do mercado, e depois como nos ambientes, né, que ficaram conhecidos como cafés públicos, nos países árabes. Com isso, diferente das tabernas que comercializavam vinho e cerveja, os cafés públicos eram vistos como lugares respeitosos, onde as pessoas não se envergonhavam, né, de serem vistas nesses lugares, por isso que ele se tornou tão popular, e era um lugar onde aconteciam reuniões e também onde, digamos assim, as pessoas se informavam. Então, a gente pode dizer que os cafés foi onde as notícias começavam a ser propagadas. Inclusive, quando ela se populariza na Europa, esses cafés, é comparado hoje aos sites, né, obviamente, com o surgimento aí da internet do mundo moderno. O que se tem o café ele surgiu, né, na Arábia Saudita, não é à toa que o nome dele tem aí, remete, né, à espécie. E então a Arábia Saudita ela monopolizava, né, o comércio dos grãos de café, até que os holandeses, por eles na época estarem naquela rota comercial, né, das especiarias com as Índias, roubaram pedaços de cafeiros e conseguiram cultivar com sucesso em estufas. E o livro ele traz, né, com mais detalhes como isso acontece, né, inclusive até algumas aventuras, é bem interessante que vocês, se tiverem oportunidade, acessem essa história. E então, o café ele chega, né, à Europa, né, dessa forma, né, através desse roubo aí dos holandeses. E o que acontece também é que os cafés públicos eles se tornam populares na Europa. E é nesses cafés onde acontecem os debates, obviamente, dos cientistas que a gente conhece, aí registrados nos livros, né? Galileu, Francis Bacon. E então, obviamente, a gente pode dizer que esses cafés públicos eram verdadeiros palcos da revolução científica e também, né, do estilo financeiro que moldou o mundo moderno, que hoje a gente tem aí um exemplo maior do sistema financeiro, que é a Bolsa de Valores. A gente pode dizer que as transações comerciais também ocorriam muito nesses cafés e que hoje a gente tem essas bolsas, a Bolsa de Valores, né? No século XVII, o que se tem é que a Grã-Bretanha acabou aumentando a sua influência ali e tomou o controle ali do comércio das Índias, dos holandeses e assumiu. E com isso ela se apresenta como a primeira superpotência global. Isso porque, tanto pela tomada de poder do comércio, né, dessa rota, mas também porque é na Grã-Bretanha que surge aí o que a gente conhece hoje como Revolução Industrial, onde há uma mudança no sistema manufatureiro. E com isso, com a expansão britânica e industrial, os ingleses incorporaram uma bebida que é conhecida até hoje e associada aos ingleses, que é o chá. Então, primeiramente, essa bebida apareceu como algo de luxo e, aos poucos, ela foi se tornando uma bebida também do trabalhador. E essa transformação, esse consumo, foi algo criado pelos ingleses. De que maneira? Obviamente que por conta, né, daquele novo estilo, né, por ser uma potência global, a Grã-Bretanha ela tinha muitas influências e o consumo do chá, a hora do chá, a pausa do trabalhador, foram rituais criados pelos ingleses, que trazia requinte e também era adequado ao estilo de vida daquele trabalhador que trabalhava incessantemente e parava somente para consumir o chá. E, obviamente, o chá ajudava no estímulo ao trabalho,
porque a gente sabe hoje que o chá, ele contém cafeína na sua composição, que na verdade era o chá verde, o chá preto, né, basicamente. Então, esse consumo de chá para a Grã-Bretanha era algo que veio a calhar porque era adequado aquele país a se apresentar como potência civilizada e industrializada. Então, o chá dos ingleses, inicialmente, era importado da China. Por muito tempo, a China monopolizou essa produção de chá, e, inclusive, o cultivo e o processo era algo completamente misterioso para os europeus. Então, ele chegava, né, a Grã-Bretanha importava esse chá a custos extremamente elevados, e a tradição chinesa afirmava que o chá já era consumido há mais de 2.000 anos antes de Cristo, e ele só vem chegar à Europa ali por volta do século XVII, né, depois de Cristo. A tradição chinesa utilizava, obviamente que o chá, ele, na forma como ele é consumida e pela espécie, não tem-se uma lenda, né, que também o livro traz, como é que surgiu aí o consumo do chá. Mas o que se sabe hoje é que o chá nada mais é do que uma infusão de folhas secas e botões e flores de um arbusto perene, que é chamada, né, que é a espécie Camellia sinensis, né, que evoluiu na fronteira entre a China e a Índia, que é uma região ali do Himalaia, basicamente. Vários são os efeitos atribuídos ao chá, tanto em termos de medicamentoso, quanto também em termos de ingrediente culinário. O consumo do chá na China foi difundido principalmente pelos monges budistas, já que eles descobriram que o consumo da bebida ajudava na meditação, pois aumentava a concentração e a redução da fadiga, exatamente porque, na sua composição, o chá apresenta a cafeína. Como a China, né, daquela época, ela era um grande império, era autossuficiente, os conhecimentos que ela tinha, né, ali a bússola, já tinha vários conhecimentos, ela praticamente não dependia, ela não dependia da Europa para nada. Então, ela não tinha interesse nenhum em exportar chá, senão o aspecto financeiro. Então, a Europa pagava, obviamente, o valor do chá que era posto pela China naquela época. E de que forma esse chá chegou até a Europa? Inicialmente, marinheiros ali portugueses levavam uma pequena quantidade e os povos ali de Lisboa começaram a consumir esse chá, mas em termos comerciais, quem levou primeiramente, né, o chá da China para a França foi os holandeses, né, ali por volta de 1630, e na Inglaterra só chegou 20 anos depois, em 1650. Mas por que na Inglaterra o chá ele se tornou um hábito e na França não? Na França, o que aconteceu? O consumo do café e do chocolate era algo muito intenso e acabou ofuscando ali o consumo do chá, ao contrário da Inglaterra, né, que quis realmente incorporar essa bebida, né, aquela imagem, né, de potência industrializada e civilizada, e, obviamente, queria associar uma bebida a esse tipo de cultura, de estilo de vida, enfim. Com o consumo do chá pelos europeus, o que se observa é que o hábito de adicionar leite ao chá foi algo criado pelos europeus como estratégia de tornar ele mais palatável, né, mais consumido, enfim. Ao final do século XVII, a quantidade de chá era tão grande que era suficiente para que todas as pessoas pudessem tomar pelo menos 1 ou 2 xícaras de chá por dia. Obviamente que, tanto pelo volume de importação que era alto, mas, né, o contrabando também adulterava o chá. E que muitas vezes eram adulterações inofensivas, mas outros também poderiam trazer mais impactos, né? E o que aconteceu é que, obviamente, para reduzir a dependência da Grã-Bretanha da importação do chá chinês, o que aconteceu é exatamente que a Grã-Bretanha, né, decidiu iniciar o cultivo do chá na Índia, já que a Índia era uma colônia inglesa. E então foi o momento em que se produziu o chá de uma forma industrial, já que a Revolução Industrial
já tinha começado. Então, o chá, que era produzido exclusivamente na China de forma artesanal, né, ele foi aí, obviamente, a China, né, perde o seu posto de principal fornecedora da Grã-Bretanha exatamente porque o custo de produção na Índia, por ser industrializado, passou a ter uma redução ali no preço final do chá de 75%. Né? Então, a Índia ela assume, né, esse posto de fornecedor principal de chá para os ingleses e se mantém até hoje, tanto em termos de produção quanto em termos de consumo. Outra questão também que a gente pode falar é sobre a questão do consumismo e da indústria, que apesar de ter surgido na Grã-Bretanha, foi nos Estados Unidos que esse formato, né, de produção e de vida se consolidou. E houve, obviamente, uma diferença entre o modelo industrial britânico e o modelo industrial norte-americano. Se o modelo industrial britânico ele começa, né, a mudar o estilo da manufatura, onde antes o artesão fazia o produto do início ao fim, ele passa a separar essa produção em estágios, né, onde várias pessoas estão envolvidas através do uso de máquinas e, obviamente, que o uso da mão de obra é reduzido. A técnica industrial norte-americana, ela vem inovar porque ela separa o processo de produção da montagem. Então, não necessariamente as peças que são produzidas em um local é montada para a obtenção do produto final. E isso, obviamente, acaba impactando em toda a produção de todos os produtos existentes naquela época. E isso vai incentivar tanto para a produção quanto o consumo massivo. E logo em seguida, os Estados Unidos ele vai tomar o posto, né, de superpotência industrializada, uma vez que os britânicos começam ali a importar maquinários americanos. E então, esse crescimento político-econômico americano se consolida no século XX, um período que é marcado tanto pela globalização do comércio quanto das comunicações. A ascensão americana ela ocorre também com a expansão da Coca-Cola. Né? Então, a gente já tem aí uma outra bebida não alcoólica, onde a gente pode observar que hoje é a marca mais valiosa no mundo, mais universalmente reconhecida e é a própria personificação dos Estados Unidos e de seus valores. Para os que aprovam a Coca-Cola significa liberdade econômica, política e de escolha, consumismo e democracia, ou seja, o próprio sonho americano. Já aqueles que desaprovam representam o capitalismo global e cruel, a hegemonia das marcas globais, a diluição da cultura e dos valores locais na direção homogeneizada e americanizada. Historicamente, a gente pode dizer que, e isso a gente pode encontrar no próprio site da Companhia da Coca-Cola, né, com mais detalhes, o próprio livro traz isso, que foi uma bebida que surgiu pelas mãos de um farmacêutico, que é o Joseph Priestley, em 1767, onde ele era fascinado pela borbulha gerada do processo de fermentação da cerveja. E a partir de observações e experimentações, esse farmacêutico ele conseguiu dissolver o gás produzido, que na época era desconhecido, né, o que a gente sabe que hoje é o CO2, o gás carbônico, ele conseguiu dissolver esse gás na água e então produzir a água espumante. Outras pessoas também vieram aí, como Thomas Henry, em 1770, que foi o primeiro a comercializar água gaseificada e recomendou o consumo junto à limonada. Logo em seguida, Nicholas Cole e Jacob Schweppes empreenderam juntos e passaram a exportar a água gaseificada engarrafada. Essas águas gaseificadas, elas eram preparadas com bicarbonato de sódio e por isso elas receberam o nome de água com soda. Então o nome surge a partir dessa época e o consumo era característico apenas para fins medicinais. Um professor americano, né, quando ele foi até... Porque essa descoberta acontece basicamente na Europa, né? E um professor americano, quando ele esteve em Londres, ele ficou impressionado com a popularidade da água gasosa.
e resolveu produzir para seus amigos quando ele retomou para casa. E então, 2 anos depois, ele já estava produzindo em escala industrial. Em 1803, um livro dizia que a soda era uma bebida refrescante e, até por causa disso, muitas pessoas consumiam depois, né, de sentir calor, então, fadiga. Um aspecto interessante é que naquela época a soda era consumida nos balcões da farmácia e lá eram preparados. A gente pode até retomar em termos históricos que naquela época não se tinha ainda, né, a tampa coroa que a gente conhece hoje, que era capaz de vedar muito bem e manter a bebida gaseificada, então era muito mais interessante prepará-la no próprio local de consumo. Já no século XIX, o que se observava é que dos dois lados do Atlântico, então Estados Unidos e também na Europa, essa água já estava sendo misturada com os vinhos. E que, se a gente for observar, nada mais é do que o precursor aí do que a gente conhece hoje como vinho frisante. E já nos Estados Unidos, a soda ela foi misturada com xaropes feitos de amoras, morangos, de frutas em geral. E pela primeira vez, uma companhia americana, que já tinha mais de 100 patentes, resolveu engarrafar a água com soda. E então ela foi produzida de forma industrial e consumida tanto pelos ricos quanto pelos pobres. O fato de diferentes classes consumir a mesma bebida foi algo que, para os Estados Unidos, se apresentou como um símbolo democrático, ao contrário das bebidas que eram consumidas na Europa, onde havia uma distinção muito clara, né, em termos de classe social sobre cada tipo de bebida, né? Então, essa bebida, a soda, ela se apresenta como um símbolo democrático e, consequentemente, foi incorporado ao símbolo nacional americano. A Coca-Cola, né, a companhia Coca-Cola relata que o farmacêutico John Pemberton, em 1886, ele buscando uma fórmula para criar um medicamento para curar dores de cabeça, acabou descobrindo, né, a combinação certa de ingredientes que ele produziu um xarope que era levado até as farmácias para serem consumidas juntamente com a água gasosa. E aí o que aconteceu é que, nesse período de pesquisa de Pemberton, ele acompanhava a discussão nas revistas de medicina sobre os efeitos da coca, né, da planta da coca, obviamente, e também ele acompanhava os efeitos estimulantes do extrato de cola. Nesse período aí de 1880, ele acabou tentando imitar um vinho, né, feito de extrato, feito da coca, que era um vinho francês, e copiou a fórmula e ainda adicionou a cola. Então, foi aí que ele fez essa combinação entre, né, um vinho com a infusão de coca mais o extrato da cola. Só que houve um obstáculo naquele período, que foi exatamente a proibição da comercialização do álcool. Pela primeira vez, né, se viu o impacto do álcool aí nas pessoas por conta da embriaguez, e o álcool foi proibido. Então, o Pemberton ele volta à experimentação dele e tenta produzir um remédio não alcoólico contendo coca e cola. Ele pretendia que as farmácias distribuíssem esse medicamento porque ele tinha o desejo de enriquecer. Basicamente era isso, né? À medida que ele ia preparando a fórmula, ele enviava lotes para farmácias e também pedia o sobrinho para ouvir a opinião das pessoas sobre a bebida. A gente pode até mesmo sugerir que essa foi aí uma prática de análise sensorial já naquela época, né? Exatamente para ter esse feedback e melhorar a fórmula. Em 1886, ele ficou satisfeito com a fórmula, chamou um dos sócios, que é o Frank Hobson, e esse Frank Hobson, ele batizou a bebida, obviamente, pela composição de Coca-Cola, cuidou da produção industrial e também desenvolveu o logotipo com a letra cursiva. A partir de então, o xarope de Coca-Cola passou a ser vendido aos farmacêuticos. Nesse período também ocorre a criação das estradas de ferro, e o que se observa é que os Estados Unidos ele se torna um mercado único. Caixeiros viajantes são contratados para levar esse xarope de Coca-Cola para as
farmácias das cidades e estados vizinhos. E o que acontece é que ali por volta de 1895, todos os estados americanos já tomavam Coca-Cola e assim a bebida se torna nacional. Mas somente em 1899, quando o comprador da companhia ali de Pemberton, ele resolve vender o direito de engarrafar o xarope para 2 homens de negócio, é que a Coca-Cola chega a lugares ainda mais remotos dos Estados Unidos, que são as áreas rurais, obviamente, e também eles, com essa iniciativa, esses homens de negócio percebem que é muito mais lucrativo vender os direitos subsidiários do engarrafamento da bebida do que eles mesmos engarrafarem. E aí também surge o negócio de franquias através da criação aí do engarrafamento da Coca-Cola. Em 1916 surge a garrafa diferenciada, que é símbolo, né, de marketing, talvez o maior símbolo de marketing que o mundo já viu, né? A garrafa ela leva muita informação. Em 1931, um Papai Noel vestido de vermelho, né, com bochechas rosadas, com feição alegre, aparecia nos cartazes da Coca-Cola, né, e aparecia com uma Coca-Cola na mão. E, digamos assim, a maior estratégia de marketing da Coca-Cola foi exatamente quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial e a bebida, ela alcança todos os continentes da Terra. E, obviamente, que a vitória dos aliados, a qual os Estados Unidos apoiou, impactou, obviamente, na imagem da Coca-Cola, né, na soberania desse produto, que se torna um produto global e também reconhecido universalmente. E então, a partir dessa história, né, que ele conta da Coca-Cola e a ascensão da América, o autor do livro, né, A História do Mundo em 6 Copos, finaliza aí a narrativa, né, do mundo através das bebidas, desde a pré-história até mesmo o mundo moderno, né? Ao final do livro, ele tem um capítulo ali, que é um epílogo, na verdade, que ele vai falar novamente da água, né? Se ele diz inicialmente que a água é importante para a humanidade, ele retoma a importância desse líquido em termos de ser um recurso natural disponível, limitado e fundamental para a humanidade, e que por isso, né, por esses 2 fatores, será o grande motivo das batalhas futuras do mundo moderno, né? E ao final também ele vai trazer notas sobre as referências que ele utiliza nas suas pesquisas e também as referências bibliográficas. Então aqui eu finalizo a minha apresentação sobre o livro A História do Mundo em 6 Copos e me coloco aí à disposição. Maravilhoso. Espero não ter ultrapassado muito, Ju. Não, de jeito não. Eu ficaria aqui horas ouvindo, porque foi maravilhoso. Além de, assim, de descobrindo, a minha única questão, né, um debate de sempre, como a gente explicar para, não sei, para algumas, né, para certas pessoas ou certos grupos, o quão complexo é essa relação do alimento com o mundo, com o ser humano. E que não é simples a gente trabalhar nisso tudo com normas, com regras, que tem que ter, né? Eu tenho 2 filhos jovens, adultos, adolescentes, né? Assim, 18 e 21 anos, e eu acho interessante, tem que militar, tem que ser radical. Ok, mas é tão complexo que não adianta uma coisinha aqui na ponta. É muita história, olha o que você me contou, quantos anos, né, antes de Cristo, de pré-história. E então, assim, eu fiquei só pensando nisso, meu Deus, há muito mais, né? Como é que é? Há muito mais.
de céu e terra do que veem os nossos olhos, não sei como é que é isso aí, que são dos navegadores portugueses, uma frase deles lá, que é muito complexo e muito interessante, muito rico, interessante, né? Eu não vi a hora, adorei, a história do conhaque não tinha noção, mas incrível, né? E a dominação do mundo, essas moedas de troca, essa dominação, e não vi a hora de chegar na Coca-Cola. Aí lembrei da Danone, né? Porque a Danone também foi, o iogurte começou em Barcelona com o Daniel não sei o que, Dani, ficou Danone. É interessante, e como as coisas vão surgindo. E, nossa, maravilhoso. Foi, ainda bem que eu insisti, fico feliz de insistir nessas horas. A Arlete caiu, a Luísa também caiu, o Walter não sei, mas olha, é uma pena que vocês não estejam aqui para conversar, mas vai para o canal e vai ficar muito rico de história. Eu não tenho mais o que falar. Alguém quer comentar alguma coisa? Porque para mim era tudo novidade. Tudo novidade. O café, que bárbaro. A Olha, história, Ju, bárbaro. o que eu avalio, assim, esse livro, por ser um livro de história, né, é um livro bastante denso, né? Então, assim, tem muita informação, tem muito detalhe, que dá vontade de você ir investigar além, porque, obviamente, ele vai trazendo recortes históricos, né, e vai, obviamente, aprofundando com o foco ali em relação àquela bebida que ele trata. Mas, por exemplo, quando ele começa a falar da cerveja e ele fala do fermentado de fruta do hidromel, ele não detalha, isso dá vontade. Eu falo, tá, vamos buscar mais detalhes sobre como que isso aconteceu, né? Quando ele vai falar das bebidas destiladas, ele vai falar da tequila no México, ele fala do pisco no Peru, ele vai falar dos destilados em cada local, que caracteriza cada local, sabe? Então, assim, dá vontade de você ainda assim buscar muito mais nos detalhes, porque obviamente ele traz o foco para aquela bebida que para o momento ele julga ser mais importante naquele recorte histórico, exceto pelos destilados que ele consegue transitar um pouco mais em vários tipos de destilados, inclusive ele nem fala um tipo de destilado, porque se você for classificar bebida, cerveja e vinho, ele está no mesmo grupo, é bebida fermentada. Destilado é um outro grande grupo. Então, observe que, obviamente, pela importância histórica, né, do período pré-histórico, e também do período do início das primeiras civilizações, obviamente, ele separa, né, apesar de cerveja e vinho ser do mesmo grupo, ele separa porque realmente a gente, talvez também por ter um volume maior de informação desse período que é posto, ele consegue aí também explorar um pouco mais. E, obviamente, que à medida que a evolução humana avança, o volume aumenta e você não pode estar detalhando tanto, né? Mas, assim, é muito rico, é muito rico. Inclusive, apesar dele chamar a atenção, no caso da Coca-Cola, para esse refrigerante, não foi o primeiro refrigerante. Já haviam outros refrigerantes, né? Só que a forma como a Coca-Cola assume como marca mais poderosa e como representante desse grupo de bebidas que os refrigerantes, ele está no grupo que a gente vai trazer, que são as bebidas carbonatadas, e aí eu fico falando desse jeito que eu sou professora também da disciplina, tá, gente? Para mim é fácil. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar, gente, foi tão bom ter a apresentação desse livro com você, porque você passou a parte técnica com tanta sutileza e tanta facilidade que foi Sim, ótimo. sim, porque eu lido com isso todo semestre, né? A disciplina de tecnologia de bebidas. Então, mas voltando a falar da Coca, é exatamente isso, né? O quanto que essa bebida ela se sobressai em função das outras bebidas carbonatadas, né? Como que o chá é uma bebida chinesa consumida milenar, mas ela é, é atrelada aos ingleses, né? O café, a importância da bebida, que é uma transição onde os humanos eles saem de uma condição entorpecente das bebidas alcoólicas e talvez por conta realmente dessa bebida não alcoólica estimulante, que é excelente, porque eles até colocam adequada ao pensamento claro, que é exatamente o que o momento pede,
o momento da revolução científica, a gente vê um salto do conhecimento humano em torno dessa bebida, né? Então, assim, é fantástico a importância realmente da bebida para cada contexto que ele coloca. E, obviamente, né, que não dá para não destacar a dor do destilado com o sofrimento causado pela exploração europeia durante o período colonial, né? Eu ia falar assim, que eu adorei também, porque aqui tem, quando você fala limonada, é a nossa soda limonada aqui. E aí que eu entendi, aí adorei ver o Schweppes, da onde nasceu o Ó, Schweppes. Adorei. exatamente. E uma marca que está aí até hoje, né? Bárbara, e a bebida é democrática da Coca-Cola. Eu não sabia do extrato de cola. Sabia da E sim, Coca, a cola não sabia. só um detalhe. A Coca, de fato, quando a Coca-Cola foi formulada, o fato de ter colocado a planta da coca, sim, tinha traços de cocaína, tá? Mas Tá. no século XX, esses traços foram removidos. Então, a gente não consome Coca-Cola hoje Sério. com traços de cocaína, né? Acho que vale deixar isso claro. Mas existem extratos ainda da Coca que não contém traços de cocaína presente na fórmula secreta da Coca-Cola. Outro aspecto também que, assim, que é bem forte, obviamente, Coca-Cola e capitalismo estão ali agarrados, né? Assim, não tem como separar. E ele fala exatamente por que essa bebida ela ganha esse símbolo nacional americano, né? Ele diz o seguinte, que ao contrário de outros, dos europeus, por exemplo, que tinha aquela separação de classe, o americano ele não tinha preferências regionais. Obviamente, ele queria dominar o mundo, está aí, está posto, né, como principal potência global. E foi exatamente por não ter essas preferências é que o produto que eles fazem ganha essa dimensão massiva, onde a Coca-Cola que é consumida aqui é igualzinha à Coca-Cola que é consumida aí e em qualquer lugar do mundo. Né? Exatamente por essas características. Né? Não é interessante que se adeque aos gostos locais e regionais. Exatamente pela massificação do produto. E eles conseguem água potável em países que não têm para a população. Isso é algo assim triste, né, que o governo prefira receber impostos do que dar água potável para a população, mas é incrível, né? É, eu tenho as minhas, né, que eu não posso fazer propaganda, mas assim, tirando o aspecto negativo, é um case, Coca-Cola é um case de para qualquer De capitalista, é sucesso um case de sucesso. exemplar. Não, e tanto é que hoje, assim, eles têm a faculdade da felicidade. Entenderam, né? Já entenderam que vamos procurar alegria, em vez de procurar outras coisas que talvez eles já deram e não tem mais o que dar, né? Tem uma outra informação também que eu não trouxe para vocês, mas o livro coloca, é que na época também surgiu o quê? A PepsiCo, com a Pepsi Cola, né? Sim. E aí o que acontece? Obviamente tem um conflito ali, porque a Coca, né, acusa a Pepsi Cola de estar copiando e tal, mas aí por questões judiciais acaba tendo um acordo ali de que todo refrigerante marrom vai ser chamado à base de cola. Por isso que a gente chama hoje os Pepsi refrigerantes. Cola. Exato, exato. E aí, para diferenciar, a Pepsi acabou ficando com a sua logo azul e vermelha, né? Já que a Coca é branco e vermelha. Outro fator importante também no período pós-guerra, pós-segunda guerra, é que aqueles países, né, que não tinha nenhuma afetividade americana, digamos assim, e como a Coca-Cola era um negócio assim que ela estava em todo lugar, né, ali junto com os militares, para quê? Para levar a sensação da cultura americana para onde eles estivessem, para que eles se sentissem motivados a vencer a guerra. E aí, obviamente, os países que foram vencidos não queriam abrir para a entrada da Coca-Cola, porque eles levaram fábricas, equipamentos, enfim, e não queria deixar as fábricas funcionarem. Né? Então, a Pepsi ela ganha espaço nesses países e ela cresce. Né? Então,
tem esse aspecto também aí que alguns países resistiram à Coca-Cola, exatamente por conta dessa cultura americana que está entranhada, digamos assim, na imagem que a Coca-Cola passa, né? E ela, obviamente, ela foi um aspecto vantajoso para a difusão dela, né? Mas aí eu quero trazer agora uma questão pontual, né, em se tratando de Brasil, é que apesar da Coca não ter conseguido fazer isso aqui no Maranhão, onde é produzido o Guaraná Jesus, passado algum tempo, assim, talvez coisas, não sei se de 20 anos para cá, para entrar nesse comércio, ela teve que comprar o Guaraná Jesus, né? Então, assim, onde ela não conseguiu entrar, ela adquiriu a marca. Então, hoje, o que era uma produção de um refrigerante familiar, regional, que a Coca não tinha como competir, né? Obviamente, a partir de muitas negociações, ela foi lá e conseguiu comprar, porque não era a bebida, o refrigerante mais consumido naquela região. Então, assim, apesar de ter essa dimensão, essa popularidade, assim, a gente também não pode desconsiderar que alguns cantos, eu acho que não só o Maranhão, mas outros cantos do mundo também pode ter tido essa resistência, né? Já sonharam em comprar Orangina. Só que aí a regulação de mercado não deixou, porque eles iam ficar com uma parte de mercado muito grande. Mas era o sonho. Orangina é o Guaraná francês. Sonhavam com isso, não deu, né? E falando de coisa boa, assim, tem grandes players que sonham em comprar a Natura. E ela resiste. Yes! Yes! Resistir. Gente, muito. Nossa, também veio uma pergunta quando você estava falando isso da Coca-Cola. Ah, da bebida popular, acho bárbaro isso, né? Muito, muito interessante. Me fico só pensando, né? Como é fácil julgar, né? Não dá para a gente julgar, a gente não vai mudar nada em julgando nada disso, porque as coisas foram acontecendo, né? Aos pouquinhos. E é que a gente fala sempre, né? As pessoas engordam em 6 meses e querem emagrecer em 15 dias. Não dá. Dá ruim essa conta, Não né? dá, né? Bárbara, Mônica, alguma coisa? Ana Carolina, Luísa, Walter? Gostaria só de parabenizar a Milene pela essa história muito bacana que ela trouxe, pela forma como ela descreveu o livro, foi muito bacana de ouvir, muito, muito interessante, deixa a gente com muita vontade de ler o livro e buscar mais informações, e como os alimentos são importantes e como eles marcam as grandes eras. De uma forma ela vai citando as bebidas, ela demonstra que tem uma transição, como marcam as características, e isso é muito bacana, através das bebidas, né? Então, achei muito, muito interessante. Foi uma outra visão que eu não tinha, que agora eu tenho e tem mais coisas ainda para ver, porque é muito grande isso, e parabéns, foi muito, muito bacana. Muito legal. Fala para sua professora, a Luciana Kimi, que conhece a Milene, para ela ler o livro e assistir a gravação da Milene. Ela é aluna da Luciana, Milene. Ah, que legal. Obrigada, Ana Carolina. Fico muito feliz Isso, o Walter falou, ter motivado, né? Essa é a intenção. E eu vi, depois eu quero ver se alguém que se animar, eu vi que ele, conforme o professor foi falando, eu falei, não, deixa eu procurar esse cara que eu tenho que conhecer mais de perto. Ele tem um da história da humanidade pelos alimentos, que ele vai contando. Eu não li, só vi que ele tem. O Walter falou, excelente, foi muito enriquecedor, achei a apresentação leve e bastante cativante. Realmente, Walter, foi mesmo. Milene, foi delicioso. Parabéns, viu? Eu tô boba assim com café, né? E depois a gente entra na era, ele tem que continuar. Agora ele tem que começar a era, como é que fala? Sanitarista, higienista, nutricional, porque aí a gente começa a julgar tudo isso de outra maneira, né? E tem tantas importâncias, muito interessante. Mônica, vamos lá. Vou te puxar, falar alguma coisa. Tá tudo muito misturado agora. Também. É muita informação, mas foi maravilhoso. É justamente a gente ter a visão de outra forma, né? A gente conhece sobre a alimentação, mas aí a gente começa a ver, entender e conhecer de outro formato. Obrigada, Milene, né? Foi excelente, de verdade. E aí eu lembro que a gente já discutiu o livro do História da Alimentação
E aí, para você ver como era tudo, a alimentação ela passa por toda a história, não tem como dissociar a história da humanidade da alimentação. E a bebida já agora já vem com mais uma informação, né? Então, realmente é tudo muito misturado. E outra coisa que eu lembrei quando teve, esqueci o nome, sobre a seda, sobre o a processo da Débora. seda, que aí também ela fala dessas mudanças né, das fases da história, como influenciou na economia, e aí a gente faz essas associações, tanto da alimentação e agora da bebida. Porque aí quando ela falou, eu lembro que quando ela falou da questão da seda, a gente uniu com a questão das especiarias, né? O comércio das especiarias, como mudou, o que era priorizado, que aí ela falou da questão das tinturas, né? Como fazia, e agora tem a bebida. Então era tudo assim. E aí eu lembrei, né, que Juliana fala muito, o quanto a gente não pode simplesmente dizer é isso. Porque vem lá de trás, tinha um motivo, tinha um contexto social que fazia com que se consumisse daquele jeito, com que se tivesse essa visão a maior, vamos dizer assim, por mais críticas que tenha, mas a gente sabe que a melhor estratégia de marketing é da Coca-Cola. Ponto. A melhor propaganda é a que chama a atenção, é a que prende, é a que faz você consumir. Por mais que a gente tenha alguma coisa contra e que veja que tem, né, tem todos os vieses da vida, mas é a melhor, minha gente. Vamos, né, vamos ser realistas. Né? Ter o marketing da Coca-Cola no produto nosso, minha gente. Ei, delícia! Né? Então, assim, mas teve um contexto para ser criado, tinha um contexto social da época de como surgiu o extrato e o motivo que ela tem, né, de como, por que foi até tão massificado, né? E essa questão da água, eu acho, né, por exemplo, né, tem lugar que você chega, você vai consumir o suco daquele lugar, né? Como foi preparado aquele suco? Mas tem uma Coca-Cola ali engarrafada. Como? Então, tem outras, é tudo muito junto, a gente não pode ter extremos, né? A gente tem que sempre observar o contexto. Eu acho que a forma como a Milene colocou, muito interessante, porque tem esse contexto, o contexto social da bebida. Então, assim, é muito rico, muito rico. Obrigada mesmo. Muito, muito. Ah, Desculpa, Milene, fala, depois eu falo, que eu quero ai, só. é porque se ela foi falando e foi me vindo várias coisas do livro, né? Super recomendo. Quem aí quer mais conhecimento da área de marketing, de alimentos, tem que ler, principalmente essa parte da criação do refrigerante da Coca-Cola, porque ele vai falar exatamente que quem começa a usar o marketing de forma assim, o investimento para usar propaganda são os produtores de remédios. Ele coloca, né? Por quê? Primeiro, a produção dos remédios, eram remédios muitas vezes que não tinha eficácia nenhuma. O charlatanismo era algo assim que era muito recorrente, então ele coloca. E só que a produção ela era feita de forma a um custo muito barato. Então justificava que os fabricantes investissem no marketing. E o jornal colocava lá, nem queria saber de eficácia ou não. Ele divulgava, estava recebendo por aquilo, divulgava e ponto. Então, assim, como a Coca-Cola ela surge nesse meio dos farmacêuticos, que bebia dessa água do marketing, por isso que talvez seja a explicação desse grande potencial de marketing que a companhia da Coca-Cola desenvolveu. Né? Então, quando ele fala lá que o Robson ele criou com letra cursiva, aquilo foi completamente inovador, o nome da Coca-Cola, não tinha algo daquele tipo. Né? Quando ele cria o Papai Noel, é porque numa ação judicial fica posto que a Coca-Cola não pode fazer propaganda para crianças. Ele cria o Papai Noel, gente. Ele está comunicando com o público infantil através daquele Papai Noel alegre, fofinho, né? Um senhorzinho, sabe? Então, assim, a todo tempo. Aí, assim, ele vende os direitos de engarrafar, mas ele cria a garrafa, sabe? Então, assim, mesmo que ele perdeu aquele direito, ele vai lá, cria a garrafa, que é a maior identidade de marketing que já existiu. Então, assim, ok, pode ser que as pessoas não concordem, eu também tenho as minhas contrariedades, mas
verdade seja dita, é sim um grande exemplo de sucesso do marketing, né? Da Coca-Cola, o que é da Coca-Cola, né? Agora tem loja, eles vão ter loja como tem as marcas de futebol. Pois é, e sem falar que o fato deles produzirem na forma de xarope, isso foi assim, já começou, não tinha como dar errado. Por quê? Porque eles produzem a um volume pequeno, quando chega no lugar de consumo, ele aumenta de volume. Então, isso é fantástico, ele vender de forma compacta, o que era uma característica da bebida destilada, onde ele tem o álcool compacto. A Coca-Cola também faz isso quando ela comercializa o xarope. Isso foi também uma outra estratégia que deu muito certo de fazer com que a fórmula, o xarope, seja produzido num local e você vende o xarope, chega lá, dilui na concentração e ninguém mexe na fórmula. Entendeu? Por que que também foi um produto feito para massificar? É um outro aspecto em termos de produção. Outro aspecto também que a Mônica trouxe da rota lá da seda, ele fala da rota das Índias, das especiarias, né, no período, em cada etapa, digamos assim, porque essa rota ela vai sendo dominada pelos holandeses, depois pelos britânicos, e à medida que um ou outro domina, como é que acontece né, o roubo lá do cafeiro, dos árabes, né, o próprio chá que começa a ser cultivado da China na Índia. Então, você vê que, de fato, o alimento, né, a bebida, entre outros produtos, está tudo entrelaçado. Eu achei fantástico você trazer, né, porque a gente está percebendo que as apresentações dos temas estão se conversando e ampliando aí o conhecimento de vocês que estão participando e também quem vai assistir, né? Isso é um acervo, Ju, fantástico que você está criando aí para deixar disponível, né, para o público em geral. Acho bárbaro. Bárbara, assim, que você está falando, depois eu desse acervo, aí eu tenho só uma coisa que eu vou falar no final, né? Quando você estava falando, né, explicando essa história mesmo da Coca-Cola, eu sempre falo, né, nos nossos cursos de marketing, que as pessoas veem que vamos proibir. Não adianta. Uma pessoa que faz uma estratégia, ela vai dar um jeito de contornar sem que tenha lei. Ela não está burlando a lei. Ela está fazendo outra coisa. Então, o Papai Noel, eu não estou fazendo uma propaganda infantil, né? Só estou falando de Papai Noel. Se são crianças que acreditam no Papai Noel. Então, assim, esse cuidado de achar que porque a gente puniu, pôs uma lei, vai dar certo. Não. E segundo, porque, na verdade, quem trabalha com marketing só está oferecendo o que as pessoas estão prontas para aceitar. Então, a revolução tem que ser social. Então, as pessoas, né, enquanto sociedade, enquanto população, aos pouquinhos é que a gente tem que começar a recusar esse tipo de estratégia. E falo de novo, por que que então a Coca-Cola é culpada em locais onde o governo não quer tratar a água? Ela só foi lá e tratou, né? E ela está pagando. Não é que ela foi lá e de sacanagem, não. Ela foi com a legitimidade dela de produzir um produto que o governo aceitou, está recebendo imposto e está vivendo feliz, né? Então, a gente tentar abrir um pouco essa cabeça, né? Outra coisa que acho que é legal também daqui, né, como reflexão, é óbvio, né? A gente vai ter o Avanços e Controvérsias esse ano, a gente vai falar de ética da alimentação, então acho que a gente tem que falar, a gente está num momento assim, bem, não sei se posso falar, mas a gente está numa encruzilhada, ou a gente pega a via certa, ou vai morrer muita gente de fome, de outras coisas, a gente está num momento assim crucial. Então, não tirando o fato de que sim, a alimentação ela tem que ser equitável, de acesso a todo mundo, isso não é, mas a gente tem que ser assim consciente, ter consciência de que há muito tempo alimento é uma mercadoria. Alimento é um produto e ele é tratado pelas altas escalas da sociedade como um produto. E enquanto a gente aqui, né, na baixa escala nossa, né, como meros intelectuais, enquanto a gente ficar achando que existe, né, Poliana, enquanto a gente ficar dentro da nossa casinha em cima da árvore e não olhando de frente, falando, opa, é um produto, então como é que a gente vai fazer para né, tornar esse produto justo?
tornar esse produto acessível, enquanto a gente ficar em brigas vãs, eu acho que a gente é uma pulguinha, né? Aquilo que eu falo, junte-se a eles, junte-se a seus inimigos para tentar mudar o caminho deles, né? Então, acho que isso aqui fez a gente pensar. E eu queria falar outra coisa. E Coca-Cola, assim, da minha época, talvez a Arlete saiu, né? Mais a minha idade, Luísa, mais perto da minha idade. Quando a gente ficava doente, principalmente problemas do trato gastrointestinal, o médico mandava tomar Coca-Cola. E, de preferência, bater para tirar todo o gás e tomava. Então, assim, né? Deve vir realmente de alguma coisa de medicamento. Estou falando já demais, estamos passando horário por minha causa. E a aula de ontem que a gente teve, né, com o José Luiz sobre plano de negócio. Inventar, qualquer um inventa, mas o grande negócio é escalonar. E a Coca-Cola escalonou. Né, o iogurtinho feito lá em Barcelona pelo Daniel, escalonou, né? Então, assim, pensar nisso, o negócio escalonar. Então, os nossos projetinhos também tem que escalonar. Por isso que marketing não é tão mal. A gente só precisa escalonar ideias boas. E hoje em dia tem bastante ideia boa. Tem bastante ideia boa. Só precisamos escalonar, mas tem boa. Para escalonar, a gente precisa... Eu estava lendo, né? Acho que ano que vem eu vou apresentar ele. Eu queria convidá-lo, não sei se vai dar, por Avanços e Controvérsias. Esse é o antigo CEO da Danone, que foi porque ele estava com ideias muito ousadas do ponto de vista do meio ambiente, ele foi convidado a se retirar. E ele conta no livro dele quão difícil é mudar a mentalidade dessas pessoas que detêm o dinheiro. E é ali também, né, que a gente tem que começar a repensar. Ai, gente, já tô demais aqui. Milene, eu vou deixar você, foi maravilhoso, realmente muito motivador. Aí o que eu queria só falar, e depois vou deixar você terminar, do Papo à Mesa, eu aprendo muito. Mônica, que está com a gente aqui desde o comecinho, né? Muito gostoso ouvir, vendo quanto isso tem também te ensinado, tanto quanto a mim. E só fico, assim, triste porque nem todo mundo tem essa curiosidade de ouvir outras coisas. Então, mas que bom, né? Que bom que sempre tem e que a gente está conseguindo mostrar coisas diferentes e visões diferentes, que essa é a minha ideia. É tão complexo esse mundo dos alimentos, nosso mundo é tão complexo que a gente não pode ficar criando dogmas, né? Dentro do... E ouvir de todo mundo, ouvir de uma engenheira de alimentos é maravilhoso. Milene, muito obrigada, eu vou deixar você finalizar, foi maravilhoso. Até passamos do tempo, de tão bom que estava. Que bom, Ju, estou muito feliz. Obviamente, né, a gente tem deu um friozinho na barriga, né, e eu sempre falo, o dia que a gente parar de sentir esse frio na barriga é porque tem alguma coisa errada. O frio na barriga sempre indica alguma coisa nova, alguma mudança, alguma melhoria. Então, obrigada, né, por essa oportunidade de trazer um pouquinho essa visão do livro, né, para motivar outras pessoas a lerem, né, e ter um pouco mais de conhecimento acerca da importância das bebidas para a evolução, né, das civilizações aí humanas, compartilhar um pouco também daquilo que eu trago, né, de experiência, porque obviamente que não tem como eu trazer, né, um conhecimento mesmo que é de um autor e não acrescentar, né, algo pouco que eu sei e trazer um pouco a minha visão. E parabenizar você também, porque esse projeto é maravilhoso e enquanto vocês falam, a cabeça fica fervendo, pensando em mil coisas, tá? Continue, assim, é um projeto muito bonito, acho muito bacana, né, todo o trabalho que você faz e quero voltar. Ai, delícia! Que delícia, bom saber. Gente, maravilhoso. Gente, obrigada a todos, obrigada a todos que estiveram, que ficaram, Mônica, Ana, Luísa, Walter, e até a próxima. Mês que vem a gente tem mais novidade, vamos falar de nutricionismo. Tem um autor português que vai apresentar o livro que ele escreveu para crianças. Tem um monte de novidades. Gente, obrigada, bom final de semana para vocês e até a próxima.